rapaziada tricolor e adeptos ao esporte bretão. Hoje não vamos falar de futebol brasileiro, vamos falar de futebol internacional. Hoje aconteceu os primeiros jogos da rodada número 7 da Champions League. Eu consegui só assistir os 2 jogos, porque é muito jogo, não dá para comprar todos, né? Dá para você ver pela cara aí, alguns lances, mas eu consegui assistir 2 jogos e eu vim falar deles aqui. Foi o jogo do Manchester City e Bodo-Glimt, ou melhor, Bodo-Glimt e Manchester City, porque o jogo foi lá na Noruega, e o jogo do Real Madrid versus o Mônaco no Santiago Bernabéu. Antes de começar a falar sobre a Champions League, felicitar, né? A molecada da base do tricolor paulista. A molecada tá jogando demais. 3-1 sobre o Botafogo, um jogo difícil, duro, um jogo frio no começo, misericórdia. Mas essa molecadinha tá mostrando que tem muita resiliência para virar um placar num jogo difícil e vamos por mais. Tenho certeza que o São Paulo vai ser campeão aí. Próximo jogo é contra o Bragantino, que eliminou o Palmeiras, graças a Deus. Vamos torcer pela molecadinha da base para que eles façam um jogo bom e cheguem à final novamente em busca do bicampeonato, tá? Bom, falar de Champions League, né? Vamos começar pelo jogo que me traz felicidade, né? Bodo-Glimt 3, Manchester City 1. Inacreditável o que aconteceu na Noruega, rapaziada. Segundo jogo seguido que o Manchester City de Guardiola perde um jogo. Jogando muito mal, sendo completamente dominado pelo adversário. O último jogo antes desse tinha sido Manchester City e Manchester United. O meu United amassou o Manchester City, era para ter sido uns 5-0, porque teve 3 gols anulados, bola no trave e os caramba. Donnarumma fechou o gol e mesmo assim o United passou o carro no Manchester City bagunçado. O Manchester City está perdido. São 4 jogos, se eu não me engano, na Premier League sem vencer. Já abandonou a disputa pelo título faz anos. Arsenal já abriu acho que 7 pontos. O Aston Villa perdeu também na rodada, então o Arsenal está bem caminhado no título. Mas não tô aqui para falar de Premier League, tá? Um dia talvez eu fale de Premier League. Era para falar sobre esse jogo do United, só que não tive tempo, então já passou. Não vou falar de um jogo que já aconteceu há dias, né? Mas fica aí minha felicidade. Vamos torcer pro United ganhar mais 4 jogos, porque eu não aguento mais ver aquele torcedor cabeludo no meu feed do Instagram. Não aguento mais, coitado daquele rapaz. O cabelo dele já deve estar cheio de rato já, coitado. Parecendo aqueles soldados ingleses com aquele chapéu peludão. Bizarro, coitado. Mas hoje o Manchester City entrou em campo novamente. Perdido. Parecia cego em tiroteio. Bala na boca de banguelo. Canhoto na faculdade de Direito. Perdido. Eu sou torcedor do Manchester United, né? Mas eu fico um pouco puto com a situação do Manchester City, porque eu não sou um fã, eu confesso, não sou tão fã assim do futebol do Guardiola, do sistema tático, do sistema de jogo do Guardiola. Né? Eu acho que é um sistema já que está cada vez ficando mais para trás, né? Eu acompanho até o Fred Caldeira e o Marcelo Beckler, e o Fred Caldeira ele sempre pontua isso, e o Beckler também, eles falam que esse estilo de jogo posicional, bola no pé o tempo todo, 85 passes, atraindo o adversário, você tocando para trás para ter o adversário para sair no jogo de posição e tocando, tá ficando ultrapassado, e eu concordo. A escola Guardiola, a escola Jürgen Klopp, aquele jogo de pressão alta, pressão ofensiva em cima, sabe? Tá ficando ultrapassado, né? E o Manchester City vem sofrendo muito com isso. Eu não entendo porque o Guardiola, que é um técnico tão vitorioso, um técnico tão inteligente, está sendo tão teimoso há tanto tempo e não consegue enxergar os erros do seu time. Né? Obviamente o Manchester City fez uma reformulação total no elenco, né? Mudou praticamente todas as peças, né? Em relação ao time vitorioso que ele teve nos últimos anos. A defesa é uma peneira, é muito ruim a defesa do Manchester City.
E eu não entendo porque o Guardiola ele insiste em jogar nessa linha alta. É uma linha muito alta, pô. Contra o Manchester United, o Manchester City tomou tanta bola nas costas, porque o United ele trocou o estilo de jogo dele, né, com o Carrick, graças a Deus. Então o United ele jogou num estilo de jogo de reação, ele foi mais reativo. Então ele se defendia bem e saía no contra-ataque, no toque de bola rápido, é diferente de um toque de bola posicional, onde você troca 85 passes, atrai o adversário para depois sair nesses passes, abrindo espaço. É muito difícil fazer isso hoje em dia, porque os times se fecham cada vez mais, é um estilo de jogo que já está defasado e muito estudado. Então é muito difícil fazer isso. E o United ele jogou o contrário disso do City. Então foi muito fácil porque a linha do City estava muito alta. Né? Por isso que teve 3 impedimentos. Né? A linha do City estava muito alta. Conseguiu deixar os jogadores do United impedidos nesses 3 gols. Mas tomou 2. Né? Eu falei que não ia falar do jogo, estou aqui falando do jogo. Né? Mas é só para achar um paralelo entre o jogo do Bodo Glimt, porque foi a mesma coisa. O Bodo Glimt teve 2 gols anulados. Né? Do mesmo jeito que era para o City ter tomado 5-0 do United, era para ter tomado 5-1 hoje do Bodo Glimt, pô. Isso é um absurdo. É um absurdo, por mais que esteja na casa do Bodo Glimt, ok, tudo certo. É entendível, né? O adversário está jogando na casa dele, está jogando pela vida. O Bodo Glimt está na 27ª posição agora com essa vitória com 6 pontos, ou seja, o Bodo Glimt tinha uma vitória, né? Até então, se eu não me engano. Não, nem isso. O Bodo Glimt ele tinha 3 empates, se eu não me engano. Não faço a mínima ideia. Enfim, só sei que agora tem 6 pontos e é a primeira vitória deles. Me perdi aqui. Acontece. Então, o Bodo Glimt estava jogando pela vida porque o Bodo Glimt ainda pode se classificar, tá? Na última rodada ele precisa ganhar, e a 9 pontos e torcer para uma caralhada de gente acima dele perder, né? Perder ponto, porque ele está em 27º, os 24 que se classificam, né? Os 8 vão direto para as oitavas e do 16º ao 24º vai para os playoffs, né? Disputando 8 vagas. Então o Bodo Glimt jogou pela vida, ok, é entendível isso, mas não dá para um time do investimento do Manchester City jogar daquele jeito. O Guardiola, que é um técnico histórico, insistir nesse estilo de jogo que não está dando certo. São 4 rodadas na Premier League sem vitória, da Champions League vem mal, ganhou do Real Madrid apertado, porque o Real Madrid jogou melhor, na minha opinião, mas o City foi mais efetivo, principalmente o Haaland brilhou naquele jogo, né? Fez gol de pênalti e tal. Outra coisa que me incomoda no jogo do Guardiola, ele insiste em não potencializar o Haalandinho, pô. O Haaland no início da temporada, o time estava jogando para ele e estava jogando em função dele. O cara desemprestou em fazer gol, pô. O cara simplesmente parou de fazer gol agora, pô, porque o Manchester City voltou a jogar. Como é que eu posso explicar, né? Sem parecer um comentário banal. Porque o certo é todos os jogadores se envolverem nas jogadas, certo? Mas quando você tem um jogador igual o Haaland num time do City, você tem que jogar por Haaland. É diferente, por exemplo, do Real, que tem jogadores de qualidade para fazer o que o Mbappé faz, né? E não dava certo você jogar só em função do Mbappé, porque você mata o jogo do Vinícius, você mata o jogo do Rodrigo, você mata o jogo do Bellingham e de outros jogadores, né? No Manchester City é diferente, você não tem jogadores de qualidade excepcionais igual no Real Madrid. Não mais, né? Você tem o Cherki, que está despontando, você tem o Foden, que é um ótimo jogador, mas não é tudo isso. Extra classe mesmo no Manchester City hoje é o Haaland, pô. Os jogadores que podem decidir, que podem marcar gols, que podem definir jogadas, é o Haaland. Então você tem que jogar pro Haaland. Você tem que montar um estilo de jogo para que a bola chegue no Haaland em condições de marcar. E o Guardiola não faz isso. O Guardiola mete o Haaland enfiado lá entre os zagueiros, deixa lá, faz os pontas jogarem, né? Faz o time jogar para os pontas, puxa aqui bagunçar, rabiscar, que é uma coisa que ele também não gosta, né? Ele já falou várias vezes que fica maluco quando ele vê o Cherki rabiscando, mas ele dá essa liberdade, ok, é legal. Mas só que ele não está mais potencializando o Haaland, pô, tá perdendo a principal função do Haaland. O Haaland não é aquele cara que vai driblar, que vai fazer jogo posicional, que vai baixar as linhas pros companheiros, não, ele é um cara bruto para fazer gol. E o Guardiola não consegue aproveitar isso. Ele acha que o Haaland é o Messi que vai jogar de falso 9. Não é, pô. Não é, ele não entende isso, né? Óbvio, quem sou eu aqui para falar que o Guardiola não entende de alguma coisa. Mas o campo está mostrando que ele está errando em alguma coisa.
né? E se ele tem um principal artilheiro dos últimos anos, principal centroavante dos últimos anos, junto com o Kane, e esse cara não faz um gol há 5 jogos, tem um gol nos últimos 8, o problema é eu? Não, eu não sou errado. O errado é o Guardiola, pô. Que não tá conseguindo fazer esse cara fazer gol, pô. Entendeu? O Haaland não desaprendeu de 8 jogos pra cá, ele não desaprendeu a fazer gol de 8 jogos pra cá. O Haaland tem qualidade. Ele só precisa de um estilo de jogo em volta dele para que potencialize o futebol dele. Pô. E o Guardiola não tá sabendo. O Guardiola tá perdido. O Guardiola tomou um banho de bola do Bodo Glimt, pô. Com todo respeito ao Bodo Glimt, que é um grande time da Noruega, mas não dá. Não dá. O Manchester City foi amassado. O Bodo Glimt jogou muito, né? Foram um gol do Hauge, não sei como se pronuncia, e 2 gols do Hogg, que também não sei como se pronuncia, tá? Ele quase fez 3 gols, mandou uma bola na trave absurdo. Mano, foi um jogo absurdo. Foram 2 impedimentos e uma bola na trave. Igual o jogo do United. Foram 3 impedimentos e 2 bolas na trave. E o gol do Manchester City foi do Cherki, que foi um belo chute fora da área rasteiro, sem chance pro goleiro, né? O Manchester City perde posições, fica em 7º lugar com 13 pontos. E aí agora tá ameaçado de não se classificar direto, né? Tá ameaçado de novo, igual ano passado, se classificar para os playoffs, né? Que ano passado caiu pro Real Madrid. Vamos ver. Vamos ver se o Guardiola vai organizar os erros dele, vai ver onde ele está errando, porque precisa, né? Precisa. Por mais que eu adore ver o City perdendo, pro futebol é muito ruim o City não se classificar agora de cara, porque a Liga dos Campeões precisa de um time da qualidade do City, né? Então vamos ver o que o Guardiola vai fazer. Mas dito isso, meu Bodo Glimt é gigante, tá? Vamos lá. Bom, falando um pouco aqui do Real Madrid, né? O Real Madrid pegou o Mônaco. O Real Madrid estava, se não me engano, em 6º lugar. Ele estava ali entre os 8, né? Estava com 12 pontos. Com a vitória chegou a 15 pontos e assumiu momentaneamente a 2ª posição, né? Porque ainda o Bayern de Munique joga amanhã. Ele passou o Bayern de Munique por conta do saldo de gol, que o Real Madrid meteu 6-1 no Mônaco, né? Então ele assumiu a 2ª posição momentaneamente. Está bem longe do Arsenal, que tem 21, 100%. O Arsenal tá jogando muito na Champions League e na Premier League também, normal. Cara, o Real fez um jogo muito bom o que se esperava. O Mônaco não é um time difícil assim tanto, né? Tem até lá as suas qualidades, mas é futebol. Champions League, ali, na hora que entra em campo, você tem que fazer isso mesmo. Como diz o Maestro Júnior, tem que enfiar a faca e rodar, pai. E o Real Madrid fez isso. E quem diria, né, Xabi Alonso? Quem diria que você montar um time em função dos seus jogadores daria certo, né? Quem diria que você potencializar os seus jogadores em vez de só o Mbappé daria certo, né? Quem diria? O Vinícius Júnior foi um maestro hoje. Um maestro. Por quê? Porque o Álvaro Arbeloa, desde que ele assumiu, ele tá levantando a bola do Vini lá em cima, não só do Vini, mas dos jogadores. Ele tá dando protagonismo pro Vini. O Mbappé também, ele deu uma entrevista, já é anteontem, porque agora já é mais de 1h30 da manhã, elogiando o Vini, levantando a bola do Vini lá em cima. Né? Isso é ótimo, porque você tem que trazer confiança pro Vini. O Vini tá sendo massacrado todo jogo pela torcida, porque tá travado as negociações de renovação, né? Informação da Tati Matovani da TNT Sports que ainda está travado, mas hoje saiu a informação na entrevista do Vini através do Fabrício Romano. O Vini falou que ele quer ficar no Real, que ele tem mais 1 ano e meio de contrato, mas ele quer ficar, que ele confia no presidente, o presidente confia nele. Tenho certeza que eles vão se acertar, porque não faz o menor sentido o Real Madrid perder o Vinícius Júnior, né, pô? Não faz o menor sentido. O cara é decisivo pra cacete, pô. Então, pô, o Álvaro Arbeloa, ele vem, desde que ele assumiu, potencializando o Vini, elogiando o Vini, levantando a moral do Vini, sabe? Que tava bem baixo. E no elenco em si, né? E ele voltou ao estilo de jogo parecido com o do Ancelotti, que é um jogo de reação, né? Que é um jogo que eu gosto. Foi um Real Madrid reativo, como a gente acostumou a ver na era Ancelotti essa 2ª passagem, né? Que é um jogo que funciona. O Real Madrid ganhou 2 Champions assim.
Não adianta o Xabi Alonso, que é um ótimo treinador, se ele não fosse não ter ligado uma Bundesliga invicto, perdido um jogo só na temporada que foi a final da Europa League, pô. Tomando um banho de bola do Atalanta, inclusive, tá? Mas isso não vem ao caso. Ele é um ótimo treinador. Mas não existe você chegar no Real Madrid e ter tantos jogadores que jogam de um jeito, tem características de jogo de um jeito, e você querer implementar um estilo de jogo totalmente diferente, que esses caras não se habituam, pô. O único jogador que se sobressaiu isso porque é um extra classe, é um absurdo, é um craque geracional, é o Mbappé, até porque o time tá jogando pra ele. E a bola que sobrava, o bichão caçapava, porque ele é craque. Ele é craque. O Vinícius também é craque. O Bellingham também é craque. O Rodrigo é um ótimo jogador. Mas a partir do momento que o Mbappé voltava até o meio campo, pegava a bola e saía correndo pelas pontas pelo lado do Vini e pelo lado do Rodrigo, e marcava o gol, pra que tinha o Rodrigo e o Vinícius Júnior? Não fazia sentido, né? Ou você prendia a bola no meio campo, ficava trocando passe, o Vinícius Júnior sem poder atacar o espaço, o Rodrigo sem poder correr, o Mastantuono sem poder correr. Não faz sentido, não faz sentido. E o Álvaro Arbeloa, ele voltou com o jogo reativo. Real Madrid é isso, pô. Real Madrid é correria, Real Madrid tem Mastantuono que corre, Vinícius Júnior que corre, Rodrigo que corre, Mbappé que corre, Tchouaméni, Camavinga que são físicos. Aí você vai colocar esses caras pra ficar trocando passe de bola? Pra ficar trocando passe? Pra ficar segurando uma posse de bola que não condiz com o estilo de jogo do Real. Não faz sentido. Você mata o seu time, pô. E é o que aconteceu. O Real Madrid ganhou muitos jogos, mas nos jogos grandes contra times difíceis, perdeu, pô. Perdeu porque não sabia jogar. Contra o Barcelona na final da Supercopa, o Xabi mudou o estilo. Ele jogou mais reativo. Se defendeu bem e saía no contra-ataque, na bola longa, nos passes longos, na velocidade do Vini e do Rodrigo, e deu certo, pô, entre aspas, né? Perdeu, mas fez frente ao Barcelona. Fez frente. Utilizou da péssima defesa do Barcelona para fazer os gols, pô. Porque o Barcelona tem uma defesa horrorosa, né? E deu certo, entre aspas. Você vê que foi uma evolução no jogo do Real Madrid dos últimos jogos, né? Então o Álvaro Arbeloa fez o certo, ele rebobinou nos jogadores o estilo de jogo do Real Madrid que já deu certo, ganhou 2 Champions League desse jeito, e o Real Madrid deu um baile no Mônaco, né? O Mbappé fez 2 gols, Vini fez 1 gol e segundo a UEFA deu 3 assistências. Por quê? Porque aquele lance que ele veio pela esquerda carregando todo mundo, cruzou para dentro da área e o Keller fez o gol contra, a UEFA contou como assistência, porque a UEFA também conta até quando o jogador sofre pênalti, conta também como assistência, né? Então eu vou contar como assistência também, então o Vini deu 3 assistências e quem estiver achando ruim que se dane. O Vini deu 3 assistências e fez um gol. Nota 10 no SofaScore, monstro. Monstro. No SofaScore, inclusive, ele conta só duas assistências, mas eu vou pelo UEFA. O Mbappé fez 2 gols, jogou muito bem, mas Tantuono fez um gol com a assistência do Vini. Uma assistência do Vini foi para o Mbappé, né? E essa outra foi no gol contra do Keller. Mas Tantuono fez um gol, o Bellingham fez um belo gol, driblando o goleiro. Fazia tempo que eu não vi um gol assim, tá? Um gol muito técnico. Ele recebeu a bola do Valverde, que deu 2 assistências, jogou muito bem. O Valverde é isso, cara. O Valverde ele foi escalado como lateral, só abrindo parênteses, né? Ele foi escalado como lateral, mas ele tinha liberdade para vir jogar pelo meio. Tanto que no primeiro gol do Real Madrid, ele deu passe para o Mbappé, ele apareceu no meio do nada, pô. Ele foi escalado como lateral, no começo do jogo, aos 5 minutos ali que saiu do gol do Mbappé, ele apareceu no meio da área, recebeu do Mastantuono, ele tocou para o Mbappé, o Mbappé fez o gol, pô. O Valverde é isso, o Valverde não pode ficar preso ao lateral. Você pode escalar ele como lateral? Pode, para ajudar defensivamente e para construir o jogo pela direita, ok? Você não tem lateral, o Carvajal não tem condições de jogo tanto assim, o Arnold está machucado ainda, se eu não me engano. Você pode escalar ele, mas você tem que dar uma liberdade para ele vir pelo meio, pô. Né? E foi isso que o Álvaro Arbeloa fez, ele apareceu, deu uma assistência pro Mbappé, fez o gol, depois ele deu uma assistência pro Bellingham, que outro jogador que foi potencializado pelo estilo de jogo do Real Madrid e voltou a marcar, pô. Que era outro jogador que estava sendo massacrado pelo estilo de jogo do Xabi Alonso e não estava rendendo, pô. E não se engane, o Bellingham não foi contratado para fazer gol, né? Ele deu sorte que no estilo de jogo que o Ancelotti estava usando, ele pisava na hora toda hora. E ele tem qualidade, então ele marcava gol, né? Só que ele se acostumou com esse sabor do protagonismo.
E para você desacostumar disso é horrível, né? E o torcedor também, né? Porque você tem um jogador que faz mais de 20 gols numa temporada, na temporada seguinte ele faz 7, você vai falar, pelo amor de Deus, esse cara é de fases. Ele é horrível. Não é horrível, né? Mas não tá rendendo. Só que o Bellingham não foi contratado para isso. O Bellingham é o meio campo, né? Só que também não é um cara para ficar encaixotado lá como um volante. Ele é um meio campo, armador ali e tal, tá pisando na área às vezes para auxiliar os pontas. E o Mbappé, né? E ele fez um belo gol hoje, né? Com assistência do Lovren, que jogou muito bem. E teve o gol contra o do Keller, né? Que o Vini fumaçou e cruzou a bola para dentro da área, o guarda-gol faria o gol, né? E aí seria oficialmente mesmo, em tudo que é canto, as 3 assistências do Vini, mas mesmo assim a UEFA contou a terceira assistência para o Vini, tá? Jogou muito, foi aplaudido pelo Bernabéu, nem precisou tirar ele antes dos 90 para ser aplaudido, porque ele próprio jogou a torcida ovacionou o Vini. No começo estavam vaiando ele, tá? E o time também, mas não tem como, né? Pô, o cara faz um gol, dá 2, 3 assistências, não tem como você ficar vaiando o cara. E ele depois desabafou, tal, falou que tá sendo difícil, mas os companheiros estão dando apoio e o Vini precisa disso, pô. Não dá pra você chegar e falar que o Vini é um cara bagre. Não tem como, o cara é decisivo demais na Champions, pô. Ele superou o Cristiano Ronaldo e o Benzema como o maior assistente da história do Real Madrid, pô, na Champions League. O cara tem 30 assistências na Champions League e 29 gols. Em assistências, ele superou também o Kaká, como o jogador brasileiro com mais assistência na Champions, né? Agora ele é o primeiro. E gols e assistência, ele só está atrás do Neymar, que tem acho que 73. Né? E agora o Vini tem 30 mais 29, 59, certo? Se não tiver muito ruim de matemática, é isso. O Mônaco fez o gol com o Tese, num erro fatídico do Ceballos, que eu gosto do Ceballos, tá? Mas ele errou muito feio, né? Nessa hora o Tchouaméni já estava na zaga, mas não foi culpa do Tchouaméni. Porém, não existe sair daquele jeito jogando por baixo, né, pô? Qualquer coisa dá um picão, pô. Tava 5x0 já. Aí o Courtois tocou pro Ceballos, o Ceballos tentou tocar de lado, de costas. Nem eu, que não sei jogar futebol direito, não sou bom, não tentaria um passe daquele. O cara tá de costas e tenta dar um passe pro lado, dentro da área, sem olhar, pô. Ele é maluco. Ele jogou a bola pro Tese, o Tese cortou ele, deu um carrinho, cortou ele, chutou no contrapé do Courtois, que não teve reação. 5x1 até então pro Real Madrid. Depois o Vini, né, fez aquele... o Vini não, o Bellingham fez o sexto gol, né? Se eu não me engano. Bom, o Mônaco agora está em 20º com 9 pontos, está dentro da classificação para os playoffs, né? Não vai passar muito disso. Ele pode chegar no máximo a 12 ali, mas eu acho muito difícil ele conseguir mais do que um 14º lugar, muito difícil, muito difícil. Vamos ver amanhã, no caso hoje, esses jogos de hoje. Bom, deu para ver que existia um problema grave, né, no estilo do jogo do Xabi Alonso, né? Porque até contra o Olympiacos, o Real Madrid teve bastante dificuldade no começo, tá? Tanto que ele cedeu muitas jogadas ao Olympiacos, quase que azedou, tá? Mas goleou também, enfim. E o Vinícius Júnior também jogou muito nesse jogo, né? Mas, cara, Real Madrid é isso. Real Madrid tem que jogar nesse estilo de jogo. É reativo. Não é trocando passe, 85 passes. Não é isso, cara. Não é isso. Pô, o Real Madrid tinha uma média de mais de 500 passes por jogo com o Xabi Alonso, pô. Não precisa de tudo isso. Não precisa. Você não é o Manchester City, você não é o Barcelona do Guardiola. Não precisa disso. Eu, particularmente, não sou fã do futebol desses técnicos espanhóis. Eu acho muito feio esse estilo de jogo. Sinceramente, eu vou falar um absurdo aqui, tá? Eu prefiro mil vezes ver o time do Diniz nesse estilo de jogo tocando passe de bola do que um time europeu, pô. Porque o time europeu tem mais qualidade para fazer jogadas melhores, pô. O Diniz é aquilo ali, tem aqueles caras ali, vai tentar, vai errar e é mais divertido. Né? Porque a gente vai dar umas risadas, o cara vai errar, vai tomar gol e vai gerar mais entretenimento. Né? Agora, a Champions, pô, eu não quero ver o Manchester City trocando 86 passes da defesa, esperando o adversário avançar. Na hora que ele avança, você sai tocando curto para fazer o gol. Pode até que saia um gol lindo desse jeito. Ok, como já saiu vários. Mas
fazer isso 15 vezes no jogo mata o futebol, sabe? Mata o futebol. Ainda mais você tendo jogadores, agora falando do Real Madrid, você tendo jogadores como o Vini e o Rodrigo, que são jogadores que partem para cima, que gostam do drible efetivo, né? Que é diferente de firula, que corta 3, 4, que entra na área, cruza para dentro da área, que rabisca, que gera fumaça. Né? Pô, o Mastantuono jogou muito bem hoje. Como há tempos ele não jogava. Por quê? Porque o Xabi Alonso não estava potencializando ele, só potencializava o Mbappé. Enfim, né? É isso. É isso, cara. Real Madrid voltou a jogar bem, na minha opinião. O Mônaco não é um grande adversário para você testar assim. Mas vamos ver, né? Real Madrid acho que praticamente já garantiu o lugar entre os 8, né? Eu acho. Tenho que rever a tabela depois. Mas acho muito difícil o Real Madrid não se classificar entre os 8. Acontecer um desastre. Ou um milagre para quem está abaixo dele, né? Mas vamos ver, né? Vamos torcer pelo Real Madrid, pela manutenção do Vinícius Júnior, voltar a marcar de novo. Então, torcer para que ele não fique 18 jogos de novo sem marcar um gol, porque a cobrança dele é muito maior. Eu não entendo por que o pessoal pega tanto no pé, e muito brasileiro, tá? Você entra nos comentários de várias páginas de futebol, é muito ódio contra o Vinícius Júnior que eu não consigo entender, cara. Não consigo entender. Eu não vou entrar no mérito de questões raciais, porque, né? Mas eu não consigo entender por que tanto ódio pelo Vinícius Júnior, cara. O cara nunca fez nada a ninguém, pô. O pessoal fica chamando o cara de chorão. O cara chorou uma vez porque ele não tá aguentando mais. Normal, pô, normal. O cara desabafou, pô. Aí vão ficar pegando no pé do cara toda vez por causa disso. Pelo amor de Deus. Mas enfim, é isso. Feito o vídeo nessa madrugada. É uma delícia gravar na madrugada, tá? É um silêncio, nenhum carro passando na rua, ninguém atrapalhando. Vou gravar mais vezes na madrugada, tá? É isso. Feito o vídeo. Aqui minhas impressões sobre os jogos da Champions League. Infelizmente amanhã eu não vou conseguir assistir nenhum jogo, porque estarei trabalhando. Hoje eu consegui assistir porque eu passei mal e fiquei em casa. Triste, mas consegui assistir os jogos. Amanhã o São Paulo também joga contra a Portuguesa. Vamos torcer para que o São Paulo ganhe e se afaste de vez da zona de rebaixamento. Talvez eu reveja o jogo e comente sobre, né? Não comentei nada sobre o jogo contra o Corinthians porque eu só ouvi o jogo, não consegui assistir, estava trabalhando também. Mas, falando bem rápido assim, né, eu acho que o São Paulo, o pouco que eu ouvi, né, depois eu revi os lances e tal, eu acho que o São Paulo fez um jogo bem apático. Os dois times, né, são dois times bem ruins, para falar a verdade. O primeiro tempo foi bem medíocre. São Paulo conseguiu um gol que segurou bastante, né? Não, assim, o empate foi bom, mas empatar do jeito que empatou foi péssimo. Foi péssimo porque foi faltando 3 minutos para acabar o jogo, pô. Num lance duvidoso, né? Eu sinceramente não achei tão falta assim, mas não seria loucura marcar falta, também como não seria loucura não marcar. Mas não existe o Alan Franco que tá fazendo um bom jogo, tá? Não existe o Alan Franco chegar daquele jeito para marcar o jogador do Corinthians, né? Sobrou a bola pro Breno Bidon, que tem uma história bem bacana ali que o André Henry contou, né? Depois eu estava vendo a live do André Henry, ele comentou mais sobre a história, né? Que o Breno Bidon, quando era menor, chegou nele e falou que ia narrar um gol dele, e ele narrou, né? Emocionante para quem é corintiano, para quem é fã do Breno Bidon. Eu não sou corintiano, nem sou fã do Breno Bidon, então eu tô um pouquinho cagando e andando para isso. Mas são coisas do futebol, o futebol é lindo por essas coisas, né? Poderia ter guardado esse gol para fazer em outro time, né, Breno Bidon? Ajuda nós, né? Nós estamos em crise aí, presidente impeachmentado, ajuda nós, pô, pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos torcer pelo São Paulo, vamos torcer pelo Real Madrid, torcer pelo United. Amanhã torcer pro Harry Kane encher de gols na Champions League, eu sou muito fã do Harry Kane. Não vou conseguir assistir nenhum jogo amanhã, triste pra mim, CLT tem dessas, né? E vamos São Paulo, vamos Real Madrid, vamos United, chupa City, que continue assim na derrota, brincadeira. Eu espero que o Guardiola melhore o time dele, né, para fazer diferente aos times da Champions League, porque a gente gosta de futebol acima de tudo, né?
Eu só vou torcer contra os times rivais aqui do meu time de verdade, que é o São Paulo, Futebol Clube. Então, Palmeiras que hoje tomou uma sacolada do Novo Horizontino, 4-0 no ombro, 3 gols do Robson. Robson, eu te amo, você é craque. Eu não tô nem, não te conheço, nunca vi um jogo seu, já considero você um ídolo pessoal meu. Meteu um hat-trick na Parmalat, no Porco, 4-0. Então eu sempre vou torcer contra o Palmeiras, o Corinthians e o Santos não estão nem aí. Né? Eu quero que o Neymar faça gol. Agora, Santos e Corinthians, eu tô cagando. Brincadeiras à parte, tá feito o vídeo, 30 minutinhos de vídeo, tá ótimo. Né? Então é isso, rapaziada. Se apareceu o vídeo pra você no feed, se apareceu o vídeo aí pra você em shorts, eu ainda tenho que fazer uns cortes de shorts pra colocar, eu preciso de tempo pra isso. Se inscreve aí, rapaziada. Ajuda o sonho de um sonhador aí, um sonhador tricolor paulista, um sonhador CLT. Ajuda nós aí. Se inscreve no canal, deixa o like se você gostou do vídeo. Se não gostou, dá dislike aí, pô, dá nada não. Se puder hypar o vídeo também, para aparecer para mais gente aí, faz aí também, por favor. Né? É isso, feito, tamo junto, até já.